Fala pessoal, tudo certo com vocês? Novamente aqui de novo, no nosso canal aqui do YouTube, trazendo história de Pernambuco. Vamos conversar sobre história de Pernambuco, essa matéria que é tão maravilhosa e tão esplêndida. No nosso último vídeo, nós respondemos várias questões a respeito de diversos temas, foi como uma forma de revisão. E agora, seguiremos tópico por tópico do nosso edital. Na nossa última aula, sem ser a resolução de questões, falando sobre a Revolução Pernambucana, na semana passada. Revolução Pernambucana do ano de 1817. E agora falaremos em seguida do próximo movimento, que é os ciclos de revoltas liberais aqui em Pernambuco. Qual é o próximo movimento? Confederação do Equador de 1824. Então vem comigo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e tamo junto. Alguns avisos antes de começarmos o vídeo. Cara, aqui no canal estamos tendo uma série de vídeos a respeito de história de Pernambuco, começando falando sobre qual é a ordem correta, qual é a ordem ideal para que você estude história de Pernambuco com base nesse novo edital da PMPS. Se você quiser dar uma olhadinha, dá o vídeo lá. E em seguida nós começamos. Primeiro tópico, ocupação e colonização, contatos iniciais com os europeus. Depois falamos sobre a importância do açúcar para a economia local. E assim vamos sucessivamente até a prova, falando sobre todo o edital de história, respondendo questões e tudo mais. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, é muito importante que vocês deem essa moral pra gente. Pega esse link desse vídeo, joga no teu grupo de amigos, joga no grupo de WhatsApp, joga pro vizinho, ó, cara, tá estudando pra PMPE, não vai fazer a prova não, fecha pelo menos a matéria, história é fácil demais, vai fechar essa história. Assista a aula desse doido aí, e vai responder questões e vê aí se ele presta mesmo, beleza? Dois últimos avisos, cara, se você quiser a apostila de história de Pernambuco totalmente bisurada, com imagem, colorida e todo o Bereguê Jason, fala comigo no link que está aqui na descrição do vídeo. E se você também quiser questões de história de Pernambuco para que você pratique, também eu tenho um caderno com 178 questões, todas comentadas, que está aqui também na descrição do canal, beleza? Vamos falar sobre Confederação do Equador. Tranquilinho? Deixa eu ver se está tudo aqui. Só conferir, beber uma água. Vamos lá. Pessoal, na última aula nós falamos, deixa eu só puxar aqui meu roteiro. Aí, beleza. Na última aula nós falamos sobre a Revolução Pernambucana do ano de 1817. Vamos recapitular a nossa última aula, beleza? Tranquilo. Falei de Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana de 1817 começa a se formar principalmente a partir do ano de 1808, quando nós temos a transferência da coroa portuguesa aqui para o Brasil. Quando a coroa portuguesa chega aqui no Brasil, nós temos o quê? Elevações de impostos, toda uma treta que você quiser saber com mais detalhes, dá uma olhadinha lá no vídeo. Só que Pernambuco vai sim conseguir cerca de 3 meses a 75 dias se tornar um país, uma república independente. Anota, vai estar aí na tua prova. Sexta questão, letra D lá. Pernambuco, ao se separar da coroa portuguesa, adotou o sistema de monarquia. Tá errado, extremamente errado. Quando eu estou falando de Pernambuco se torna independente, diferentemente do que o Brasil vai adotar, porque quando eu vou falar aqui nessa aula, o Brasil vai adotar o sistema monárquico, ou seja, tem a figura do rei. Pernambuco será diferente, vai ser uma república, ou seja, o que é uma república? O que é uma república? É res pública, ou seja, é uma coisa pública, tipo, o povo que é o representante. O que é que a gente escolhe lá? Nós temos uma república federativa do Brasil, porque nós somos uma república, um sistema que nós predominantemente um presidencialismo, vamos lá, enfim. Mas nós conseguimos demonstrar a nossa intenção de voto e tudo mais. Beleza? Tranquilo. Então nós temos a Revolução Pernambucana de 1817. O Brasil se torna... Pernambuco se torna independente, vem ter toda aquela treta e acaba. Basicamente, depois de 3 meses, nós temos o desligamento, vão passar faca em grande parte da galera que está participando da Revolução Pernambucana de 1817. E acabou a Revolução Pernambucana de 1817. Só que quando acaba a Revolução Pernambucana de 1817, vem uma série de fatos. Digamos, Dom João VI, que estava aqui no Brasil, por que que... Deixa eu só trocar aqui, para ter só eu. Depois eu vou lembrar de trocar aqui. Por que que Dom João VI ele veio aqui para o Brasil? Ele veio principalmente fugido de Napoleão Bonaparte, correto? Correto. Imposição do bloqueio continental. Dom João VI vem aqui para o Brasil e tudo mais.
Só que Napoleão Bonaparte ele vai ser derrotado. Ele não é imortal, ele não é invencível. Napoleão Bonaparte ele é derrotado e será organizado na Europa. Cara, esqueci o nome agora. Se eu só confirmar, acho que é Congresso de Viena. Isso, Congresso de Viena, lembrei. Cara, vai ser organizado na Europa o Congresso de Viena. Por quê? Napoleão Bonaparte ele é derrotado e vai. Lembra que Napoleão Bonaparte saiu invadindo um monte de país? Um deles foi Portugal. Lembra, Rafael? Lembro disso. Napoleão Bonaparte foi derrotado. Então, Portugal disse assim: Dom João VI, tu que tava aí no Brasil, pega o beco, vem embora aqui pra Portugal, acabou a festa, tu vai voltar aqui pra Portugal e tu vai voltar o Brasil à condição de uma colônia. Por quê? Lembra que eu falei que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal? Pô, Rafael, eu lembro, Reino Unido teve algumas concessões, como a abertura dos portos às nações amigas. Pô, Rafael, tô lembrando, tá me ajudando, eu tô lembrando. Beleza, esse é o meu objetivo. Napoleão Bonaparte ele é derrotado, tem esse Congresso de Viena. Esse Congresso de Viena é o quê? Cara, ó, precisamos reorganizar o território que foi invadido por Napoleão Bonaparte. Dom João VI, volta aqui pra Portugal que já deu tua hora. Dom João VI fala, vou ver e te aviso. Sabe quando aquele amigo te chama pra um rolê e você manda aquela mensagem? Beleza, mano, eu vou ver e te aviso, beleza? Cara, você não quer voltar. Dom João VI não quer voltar. Dom João VI vai ser pressionado, vai ser pressionado, vai ser pressionado. Falar. Aí ele foi, cara, ou eu volto, ou eu vou pra esse rolê, ou eu perco minha amizade. Ou Dom João VI volta pra Portugal, ou ele vai perder o título de rei de Portugal. Dom João VI ele volta a Portugal. Só que ele deixa uma figura que é Dom Pedro I aqui no Brasil. Então, em 1820, nós temos uma Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, onde tem, ó, volta, onde vai fazer uma revolução, vão tacar o terror lá em Portugal, na cidade de Porto, e vai dizer assim, eu preciso que o rei volte. E o rei volta. Só que ele deixa aqui, no Brasil, o seu filho, Dom Pedro I. E nisso que ele deixa o seu filho Dom Pedro I, nós temos início do processo de independência do Brasil. Nossa, já estamos falando de processo de independência do Brasil? Já, pô, a história aqui é maravilhosa. Já avançamos, já falando do Brasil colonial inteiro no que se refere a Pernambuco, né? Edital da PMPE. Tranquilo, Rafael. Iniciamos o processo de independência. O que é que eu preciso saber? Cara, Dom João VI vai pra lá. Quando Dom João VI chega lá e fala, cara, tu deixou teu filho lá, é? Não, manda ele voltar. Dom João VI não vai, tal. 9 de janeiro de 1822, nós temos o chamado Dia do Fico. Ah, Rafael, o que é o Dia do Fico? Se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico. É o quê? Dom Pedro I fala assim, cara, eu não vou voltar para Portugal e eu vou ficar aqui no Brasil e eu quero que eles pipoquem. Basicamente isso. Qual é a data? 9 de janeiro. Precisa decorar? Não, você não precisa decorar. 9 de janeiro de 1822. Então, durante esse período, nós temos várias coisas. Até que, em 7 de setembro de 1822, nós temos a proclamada independência do Brasil. Maravilha! Brasil independente. Cara, que massa, né? Que massa. Qual que é a lei máxima de um país? Agora nós estamos já caminhando. Você já entendeu o que foi? Já recapitulamos sobre a Revolução Pernambucana, já falei sobre o processo de independência do Brasil, Dom Pedro, blá 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 blá. Qual que é uma lei máxima de um país? É uma Constituição Federal, correto? Correto. Toda a Revolução Pernambucana, toda a Confederação do Equador vai se dar em volta de uma coisa que será ocasionada pela Constituição Federal do ano de 1824. Calma, vamos lá, vem comigo. Deixa eu lembrar aqui, trocar, beleza, lembrei aqui. Sigamos. Já falei sobre a Revolução Pernambucana, todo o contexto da Revolução Pernambucana, né? Aqui em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a nossa independência. Nós temos aqui a elaboração da nossa primeira Constituição. Sigamos. Deixa eu ver aqui, meu roteiro aqui, tá? Falei sobre o ano de tal, beleza. Cara, quando nós conquistamos a nossa independência, tem aquelas não, foi de boa, não teve luta, não, mas vai ter guerras, principalmente algumas províncias vão se revoltar contra essa independência, não quer essa independência do Brasil, porque principalmente a Bahia, salvo engano, a Bahia que era muito ligada a Portugal, então não quer essa independência. Então nós teremos guerras, então vai ter toda essa tensão em volta para manter a unidade do território do brasileiro. Se o Brasil é o quinto maior país hoje, é o quinto? Não sou muito bom de geografia não, mas deve ser. Pelo que eu lembro, é o quinto maior país do mundo.
Isso é graças a Dom Pedro I e Dom Pedro II, principalmente Dom Pedro I, que ele mantém nessas guerras de independência, ele segura o território, assim, cara, vocês não vão separar, não vai subir ninguém, a gente não vai deixar vocês separarem, não. Então ele mantém a unidade federativa. Tranquilão, Rafael, tranquilão. Mas por que tu falou da Confederação? Por que tu falou da Constituição Federal? Porque todo país, quando ele se torna independente, é necessário uma lei máxima dele. E qual que é o símbolo de uma lei máxima do país? É a Constituição Federal. Beleza, Rafael? Tranquilão, tô entendendo. Vamos lá, vamos raciocinar. Então, o Brasil se tornou independente, Rafael. 1822, 7 de setembro de 1822. Sim. O Brasil vai precisar de uma Constituição, né? Vai. Então você tá entendendo. Sim. O Brasil precisará de uma Constituição. Por quê? O Brasil se torna independente e não tem uma Constituição. Quem é que faz uma Constituição? É uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte é constituída por quem? Senadores, deputados e tudo mais. Então nós teremos senadores e deputados que vão compor a Assembleia Constituinte e vão elaborar o primeiro projeto de uma Constituição, a nossa primeira Constituição do Brasil. Então, em 1823, nós teremos a reunião, ou seja, representantes de diversas províncias. O que é províncias, Rafael? São os estados. Representantes de diversos estados do Brasil vão mandar esses deputados, esses senadores, para que eles façam o quê? Para que eles elaborem a nossa primeira Constituição. Tranquilo, Rafael? Tranquilo. Então aqui nós temos. Cadê? Nós temos esse processo de independência de Dom Pedro I e precisaremos elaborar a nossa primeira Constituição. Só que, nessa primeira Constituição, nós temos a figura de uma coisinha, um evento que vai predominantemente, que vai ser o fator que vai destacar a nossa primeira Constituição. Beleza, vamos lá. Temos os deputados que vão se reunir para fazer a nossa primeira Constituição. E no ano de 1823, eles chegam e falam assim: Dom Pedro, ó, nós já temos o projeto da nossa primeira Constituição, beleza? Ó, tu não vai poder fazer isso, tu não vai poder fazer aquilo, tu não vai poder fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Dom Pedro falou: oxe, os deputados falando, né? Ó, Dom Pedro, tu não vai poder fazer um monte de coisa. Dom Pedro olha assim e fala: bicho, como é a história? Como é, amigo? Tá me dizendo que eu não vou poder fazer isso daí nada? Ah, pois fecha. Dom Pedro I, em uma noite conhecida como a Noite da Agonia, ele vai fechar essa Assembleia Constituinte. Vai chamar um monte de gente para prender deputado, instaurar um puro caos no que seria tipo o Senado Federal, o Congresso Nacional, perdão, o que seria o Congresso Nacional. Ele vai chegar e vai dizer assim: cara, fecha tudo, eu não quero nem saber de nada. Vocês estão dizendo que eu não vou poder fazer isso. Ou seja, os deputados estavam elaborando um projeto de lei, um projeto de constituição, onde restringia o poder do imperador. Ou seja, o imperador ele não teria tantos poderes como é na Inglaterra. O rei reina, mas não governa na Inglaterra. O rei era como se fosse uma figura assim simbólica do país. Ele não manda na Inglaterra. A rainha Elizabeth não manda. Morreu, não foi? Enfim, não sei. Eu tô focada na PMPE, não quero saber não. Na Inglaterra não. Mas basicamente, o rei ou rainha lá da Inglaterra, ele não manda. Quem manda é o primeiro-ministro. O Brasil queria que acontecesse isso aqui em Pernambuco. Que Dom Pedro I não mandasse, ou pelo menos se mandasse, não fosse um cara super foda. O que ele mandou será acatado. Então ele chega assim: eu não vou aceitar isso não, meu irmão. Deixa essa Assembleia Constituinte. Então, em 1823, o que fica conhecido como Noite da Agonia é o fechamento dessa Assembleia Constituinte. E o que é que Dom Pedro vai fazer? Ele vai outorgar. Anota aí, pega caneta, papel, anota na testa, faz uma tatuagem, qualquer coisa. A nossa primeira Constituição Federal, a Constituição Federal de 1824, ela é uma Constituição outorgada. Outorgada. O que é que significa isso? É uma Constituição que é imposta a goela abaixo. Para você entender, em poucas palavras, é uma Constituição que é imposta a goela abaixo. O que isso significa, Rafael? Não estou entendendo. Goela abaixo? O que é isso que está falando? A nossa Constituição atual, Constituição de 1888, ela é chamada de Constituição Cidadã. Se você já teve o cuidado, ou provavelmente você não teve esse cuidado, porque a gente já pula lá para o artigo 5º, né? Agora não antes, né? Mas enfim. No preâmbulo da Constituição, ele tem lá, blá, 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 com poder de Deus e tal, tal, tal. Promulgamos esta Constituição. O que é que significa isso, promulgar? Significa que o povo foi à rua,
o povo, com o fim da ditadura militar, o povo vai à rua, precisa de um projeto de constituição. Ou seja, nós temos a participações de deputados, ou seja, eu tô falando muito ou seja, né? Mas outorgada é imposta, outorgada é isso. É uma constituição que é imposta, que é colocado goela abaixo. Que é isso que vai acontecer com essa Constituição de 1824. Promulgada é uma Constituição que nós temos deputados, senadores, o povo participando de alguma forma, dando opinião e tudo mais. O que não vai acontecer com essa Constituição de 1824. Então, anota. Pernambuco já estava puto, não estava? 1817, insatisfação, crise, seca, caos, enfim, Pernambuco já estava lascado. E, para piorar, 1823 fecha a Assembleia Constituinte e, além de fechar a Assembleia Constituinte, o que é que ele vai fazer? Imposição de uma nova Constituição. Vocês vão aceitar essa Constituição, vocês querendo ou não. Ou seja, ele vai outorgar essa Constituição. E quando ele outorga essa Constituição vai ter duas coisas que vai gerar que a galera vai ficar mais puta ainda. Por quê? Não basta ele outorgar, não basta ele fechar a Assembleia Constituinte, não basta ele outorgar uma Constituição, e quando ele outorga a Constituição, ele vai fazer duas coisas. A primeira delas é isso aqui: voto censitário. Veja essa passagem. Ninguém é cidadão. Cadê? Mas eu sou cidadão brasileiro. Tá aqui o carinha falando. Ele vai falar assim, ó. Ninguém é cidadão ganhando só 80 mil réis. Fora! O que é isso, Rafael? Não entendi. Qual o contexto dessa charge? Qual o contexto dessa tirinha? Meu aluno, entenda. Cara, voto censitário. Para você votar hoje, você tem que ter alguma comprovação de renda? Não. Um analfabeto pode votar? Pode, porque o voto é facultativo para o analfabeto, correto? Correto. Nessa época, não podia votar analfabeto. Nessa Constituição, a Constituição está dizendo, ó, não pode votar analfabeto e não pode votar quem tiver menos que 80 mil réis, que era medido em farinha de mandioca. E também essa Constituição é conhecida como a Constituição da Mandioca. Então, se você tivesse 80 mil, sei lá, 80 mil alguma coisa, o peso da mandioca na época, que era tipo 80 mil réis, você podia votar. Não tem? Não pode votar. Então, o cara fechou a Assembleia Constituinte, o cara outorgou a Constituição, e o cara ainda tá dizendo que eu não posso votar porque eu não tenho 80 mil réis. Pernambuco, ó, vê só, tenta pensar Pernambuco como tá. Pernambuco, crise depois que os alunos deles foram expulsos daqui. Pernambuco o quê? Pernambuco lascado, insatisfação social, principalmente pós-Revolução Pernambucana de 1817, alqueires de mandioca, isso mesmo. Pós-Revolução Pernambucana de 1817 e toda a treta que ocorre aqui em Pernambuco. Pô, Pernambuco vai ficar de boa, né? Meu amigo, Pernambuco que não gosta é dois tambor batendo, uma revolta, todo mundo ficando puto, Pernambuco já vai. Ah, tô na Disney, tô no paraíso, vamos fazer uma baguncinha. É o Mike Baguncinha Pernambuco nessa época. Pernambuco tá vendo tudo isso acontecendo e Pernambuco fala, não vou ficar calado não. O cara tá dizendo que eu não posso votar porque eu não tenho 80 mil alqueires de mandioca. E ainda mais, o pior disso é isso aqui. Poder moderador. Anota na tua prova. O principal fator da vai ter lá, terceira questão, letra B. Não, terceira questão. Assinale abaixo o principal fator que vai ocasionar a Confederação do Equador de 1824. Aqui. Letra B. Ó, terceira questão, letra B. Prova da PMPE, 28 de janeiro de 2024. Vai estar lá. Poder, ó. Um dos fatores que ocasionaram a Confederação do Equador de 1824 foi a insatisfação política, a insatisfação social de Pernambuco que estava vivenciando na época, principalmente com a outorgação da Constituição de 1824. Então, principalmente com o fechamento da Assembleia Constituinte no ano de 1823 por Dom Pedro I e a outorgação da Constituição de 1824. Além disso, Dom Pedro I, nesta Constituição, atribuiu que só poderia voltar quem tivesse renda superior a 85 alqueires de mandioca e impôs o poder moderador. Poder moderador este que estava acima de todos os outros poderes. Pô, maravilhoso. Vai estar lá na tua questão. Terceira questão, letra B, prova da PMPE. Cara, poder moderador, o que é isso? Cara, poder moderador era de uso exclusivo do imperador. Isso significa que somente o imperador poderia utilizar. E o que é que ele representava?
Temos Montesquieu, né, que tem a tripartição dos poderes, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, esses 3 poderes é o que ocorre no Brasil hoje. Só que Dom Pedro I vai falar: "Cara, legal esses 3 poderes, eu vou criar um quarto, que será o poder moderador". O que que esse poder moderador ele vai significar? Cadê? Ele está acima de todos os outros. Ou seja, tem um poder legislativo aqui, tem um poder executivo e tem um poder judiciário. Só que acima deles tem um poder moderador. E este poder moderador é exclusivo do imperador. Então, todos esses aqui estão subordinados ao poder moderador. Se eu quiser trocar alguém da Assembleia Geral, se eu quiser tirar alguém do Congresso, eu posso? Eu, o imperador, posso. Se eu quiser tirar alguém da Câmara dos Deputados, eu posso? Posso. Só um minuto. Voltamos. Na aula vive assim. Então, se eu quiser tirar alguém do Conselho do Estado do Poder Executivo, eu posso? Posso. E do Poder Judiciário, se eu quiser trocar um juiz que tá embaçando comigo, que tá ligado? Imagina aqui um poder moderador da figura de Bolsonaro. Só imagina só, cara. Se Bolsonaro tivesse um poder moderador, alguém lá da Câmara dos Deputados ou do Senado, alguém de oposição a Bolsonaro, olha assim e fala: "Cara, Bolsonaro, tu tá fazendo muita merda, não sei o quê". Começa a criticar Bolsonaro. Bolsonaro, com poder moderador, fala assim: "Ah, cara, tá me criticando? Pega o beco, desaparece". "Ah, Alexandre de Moraes? Legal você, né? Pega o beco". Não, pô, isso aí não pode, não pode fazer um negócio desse. Então, o que que Pernambuco vai fazer? Cara, não pode isso, cara. Pernambuco vai começar a ficar manifestado, principalmente da figura do poder moderador, onde não vai ter autonomia de nenhum desses poderes e vai ter essa treta aí. Não ia sobrar um. Ele ia passar todo mundo. Então, cadê? Deixa eu ver aqui meu roteiro aqui, que eu já pulei um monte de coisa, já fui falando, enfim, nem vou seguir esse roteiro mais. Então, Dom Pedro I, ele vai ficar assim, cara, todo mundo vai começar a ficar puto com Dom Pedro I e vai ter o estopim dessa revolta, que será principalmente na confederação, na outorgação da Constituição e no poder moderador. Principais figuras desta época que serão as lideranças dessa confederação do Equador. Principal nome: Frei Caneca do Amor Divino, ou seja, Frei Caneca. Principal liderança: Frei Caneca participa da Revolução Pernambucana de 1817? Participa. O cara era foda mesmo. O cara participa da Revolução Pernambucana de 1817, é preso, depois é solto. 1824, participa da Revolução de 1824 também. Cara, o cara era loucura. Enfim, ele tava pra guerra mesmo. Outra coisa também, a Confederação do Equador vai se inspirar na Revolução Americana, na Guerra de Independência dos Americanos. Por que Confederação do Equador? Iná. Ah, Rafael, porque queríamos se tornar um Equador? Não, por quê? Cara, confederação, lá nos Estados Unidos, todos os estados, eles têm as suas próprias independências. Tanto é que alguns estados têm uma restrição severa quanto ao uso de armas, outros estados são bem mais de boa, alguns estados é liberado o aborto, outros estados não será liberado o aborto. Então, 4 estados que vai participar: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e a Paraíba. Esses 4 estados que vão participar da Confederação do Equador, eles queriam ser confederados, eles queriam formar um país onde todos eles tivessem a sua autonomia. Basicamente, é isso que acontece nos Estados Unidos hoje em dia. Cada estado é como se fosse um país, assim, tem sua autonomia legislativa, pode legislar sobre isso, sobre aquilo, não contrariando a Constituição lá dos Estados Unidos. Beleza? Então, era confederados por causa disso. E por que Equador, Rafael? Porque ficava próximo à linha do Equador. São países que estão próximo à linha do Equador. Entendeu? Por quê? Confederação do Equador, inspiração. Tem uma rua aqui em Caruaru que é Frei Caneca. Aqui em Caruaru, em homenagem a Frei Caneca. Tranquilo? Inspiração nos Estados Unidos. Cara, ó, o que é que nós teremos? E nós estamos já encaminhando para o final dessa Confederação do Equador. O que é que nós teremos de resultado dessa Confederação do Equador? O que é que o governo vai fazer? Meu amigo, tiro, porrada e bomba. Represária intensa, ou seja, repressão intensa por parte do governo imperial brasileiro. Por que, Rafael, governo imperial brasileiro? Eu estou falando de Confederação do Equador, eu estou falando do governo de 1824, do ano de 1824. O Brasil já é independente desde 1822, beleza?
são o governo brasileiro. Portugal, se alguma alternativa vier falando sobre Portugal, Portugal já não tem nada a ver com toda essa treta aí não. Portugal agora é o Brasil por Brasil. Beleza? Tranquilinho? Tranquilão. Sim, então o governo brasileiro vai, pô, sufocar imensamente essa revolta. O que é que eles vão fazer? Eles vão contratar mercenários ingleses. Mercenários ingleses, Rafael, preciso ver o nome desse cara aqui, porque o nome desse cara é um nome de gente estranha. Cadê, cara, o nome dele? Ó, Lord Cocarack. Cocarine. Sei lá, mano. Eu vou botar o nome dele aqui. Mas vocês só precisam saber o quê? Não vai perguntar o nome do cara, não. É isso aí. Lord Cocarrane. Sei lá, o nome desse cara aí. Esse cara aí. Ele será. Esse aqui vocês estão vendo na foto. Ele será um contratado por parte do governo para reprimir toda a revolta, toda a revolta que está sendo instaurada aqui em Pernambuco. Tranquilinho? Teremos forte repressão. Essa repressão ela é marcada principalmente porque, cara, execução de Frei Caneca, tá? Frei Caneca, principal liderança desse movimento da Confederação do Equador, vai ser fuzilado. Ah, Rafael, por que ele vai ser fuzilado? Cara, ele estava contrariando o rei, ele estava praticando como se fosse um crime contra o rei e precisa que ele seja punido. É, Rafael, precisa que ele seja punido. O rei não vai deixar isto impune, não. E o que é que o rei vai fazer? Vai chegar e falar: cara, eu preciso que vocês enforquem ele. Era uma morte por enforcamento. Só que ninguém queria puxar forca lá para cortar a cabeça do cara. Para vocês verem quanto o Frei Caneca era uma pessoa que estava no povão, todo mundo gostava dele. Todo mundo tinha uma admiração por Frei Caneca e ninguém queria matar o Frei Caneca. Tanto é que ninguém quis puxar a forca e matar ele, não. Ele teve que ser morto por fuzilamento, por tiro mesmo. Beleza? Então, a repressão por parte do governo será imensa. O brigadeiro Lima e Silva será um representante do exército que será mandado aqui para Pernambuco. Aquele lorde lá da Inglaterra será enviado aqui para Pernambuco, também para suprimir a revolta. Outras lideranças como Cipriano Barata e outras pessoas que participaram também serão vai ter a cabeça cortada e colocada em praça pública. Por quê, Rafael? Porque para se de exemplo, cara, ó. A coroa portuguesa tá querendo passar. Tá vendo? Coroa portuguesa não. O Brasil, o Império, tá querendo passar uma mensagem. Qual que é a mensagem? Ó, galera, vocês estão vendo aqui, né? Ó, vocês querem fazer revolta, né? Ó a cabeça desse cara aqui que aconteceu com eles. Ah, ele se revoltou com a gente, queria tornar um país independente. Pernambuco tava fazendo muita revolta. Eu tô com a cabeça dele aqui, né? Ó, que massa, que cabeça. Tá vendo umas veias aqui, sangue, né? Era pra servir de exemplo, é isso que o Império vai fazer. Fala, cara, não se revolte, porque se você se revoltar, eu vou tacar porrada, tiro, porrada e bomba. Tranquilinho? Tranquilinho. Outra coisa que vai acontecer também, perda da comarca do São Francisco. Então, o que ficava aqui para Bahia, isso aqui tudo era Pernambuco, tá? Ó, isso aqui tudo era o que seria Pernambuco na época. Fica naquela ideia de dividir para conquistar, daquele livro Arte da Guerra de Sun Tzu. Ou seja, se eu não consigo lidar com Pernambuco inteirão, divida essa bomba aí como forma de repressão por eles terem me contrariado. Beleza? Tranquilinho. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui, né? Ó, eu falei que era uma revolta abolicionista, então não falei não. Então, essa Confederação do Equador, quem que vai participar dessa Confederação do Equador? Será padres, ou seja, a maçonaria também vai se fazer presente, e principalmente camadas populares. Por quê? Era uma insatisfação contra Dom Pedro I, é uma insatisfação política que Pernambuco estava passando na época, totalmente de crise. Então, será uma revolta abolicionista? Sim. Só que todo mundo queria abolição? Não, pessoal. Cara, qualquer. Desconfie dessas questões que vier tratando de forma geral minha história. Mas em sua grande parte, em sua grande maioria, era os participantes da Revolução da Confederação do Equador de 1824 queriam a abolição da escravidão. Tranquilo? Falei sobre as tensões, tranquilão. Deixa eu ver mais aqui uma coisa. Eu acredito que não tem mais o que falar sobre isso, Confederação do Equador. Nós vamos responder questões e vamos ver sobre como que isso efetivamente cai
aqui no seu concurso. Para você que está vendo aqui no YouTube, sabe que a parte de questões não fica gravada aqui no canal. Se você quiser participar das questões, fala comigo aqui na descrição que vai ter meu WhatsApp aqui embaixo. Vocês podem pedir para entrar no grupo e participar no ao vivo, porque para você ter acesso a essas questões e debatermos, conversarmos sobre algumas questões somente de forma ao vivo. Ou você pode adquirir a apostila, beleza? Mas tamo junto, pessoal. Curte, comenta, compartilha, deixa o like, posta no stories, tira uma print, faz qualquer coisa, beleza? Tamo junto e é nóis.